Voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, temporada 2016, e abrimos nossa programação do ano falando sobre ética e corrupção com o advogado da União, o Dr. Anderson Franco, que está aqui em nossos estúdios para esclarecer um pouco mais aí sobre o tema ética e corrupção, o funcionamento da nossa sociedade, sua moral e suas falhas, refletindo aí sobre como devemos agir em meio a tantos desafios. Doutor, seguindo aí o rumo da nossa conversa, como que o senhor acredita que o que nós podemos fazer para tentar amenizar aí os impactos da corrupção, tornar a sociedade uma sociedade mais justa, de repente, e menos corrupta? Como que o senhor vê isso? Como que isso está ligado diretamente também à educação, né, doutor? Eu acho que essa é a pedra de toque. O Brasil, acho que precisa, o que mais precisa hoje no Brasil, além de todos os atos de políticas públicas, é investimento na educação. E investimento na educação para realmente traduzir ao povo o que nós devemos pensar como conceito ético. Faço aquela sempre divisão do conceito ético privado e do conceito ético público. Nós pensamos hoje na população como um todo. E como um todo, ela tem que pensar como um todo, numa sociedade fortalecida. Falar que nós vamos acabar com a corrupção é um pouco de ingenuidade. Como eu acho ingenuidade também, achar que partido A, B ou C seria o grande problema do Brasil. Não acredito. Aliás, assim, eu seria muito feliz se isso fosse verdade, que tirar um país do governo, um partido, seja qual ele for de um governo, e que venha um outro partido, isso seria o suficiente por fim dos atos de corrupção. Já aconteceu isso no Brasil e não ocorreu o que nós pensávamos. Então, eu acho que a corrupção ela tem que ser tratada de uma forma a ser buscada, uma forma de acabar na sua gênese. E acabar na sua gênese é a educação da população, a população entender que os atos de corrupção, apesar de serem mais aparentes públicos, eles são privados, eles são da sua vida cotidiana. Então, aí sempre se tem um questionamento, mas eu não faço esse ato porque o meu vizinho não faz, ou por que eu teria uma conduta ética se a conduta ética não é respeitada por outras pessoas, ou pelo meu próprio vizinho que está aqui do meu lado? Todo mundo joga o lixo na esquina ali, por que eu não vou jogar também? Exatamente. Né? Eu lembro que esse questionamento muito da questão hídrica, da crise hídrica que ainda nós sofremos, que era muito comum você estocar a água, você deixar de lavar o seu carro, levar a sua calçada, e até no lugar que eu moro eu via muita gente fazendo, e eu falei, nossa, mas nós estamos com um bem público raro, estamos num período de crise, e as pessoas, eu falei, mas para mim isso não importa, para mim é importante eu fazer a minha parte dentro de casa. Então, quando o Gandhi diz que eu sou a transformação que eu quero para o mundo, eu acho que é isso que nós devemos pensar, que a população tem que pensar que o seu ato, seja ele isolado ou não, ele é um conceito ético que você entende como ético e que você vai levar de forma ética para a sociedade. Doutor, muito legal isso. Aproveitando um gancho que o senhor falou agora há pouco, e saindo do assunto, mas ainda estando aqui no tema, o senhor falou de partidos A ou B, né, da crença de algumas pessoas, de às vezes a gente mudar uma peça e um sistema inteiro automaticamente e magicamente, né, desapareceria. O senhor acha que hoje existe a imprensa, no caso, ela acaba dando mais ênfase à corrupção A do que a B, ou por motivos políticos, às vezes a gente fica mais fácil a gente acreditar que seria simples uma mudança de governo e tudo se transformaria como um passe de mágicas? Como o senhor vê isso? Seria um pouco da imprensa não independente. Eu acredito que a imprensa ela tem um papel fundamental na organização e na publicidade que se dão aos atos públicos. O que se vê hoje é a imprensa muitas vezes falando de um partido, mas é notório, porque é o partido que está no governo. E é um partido que cometeu muitos deslizes, admitidos até por próprios membros do partido. E muitos, inclusive, culminaram em prisões, né? Então, eu acho que a imprensa ela realmente tem que divulgar e tem que debater mesmo, e seja de qual partido for. Se o ato de corrupção ele é inerente à pessoa que comete, ela tem que ser punida de forma rigorosa. Isso é um conceito ético quebrado pela pessoa, só que ela tem um reflexo social muito grande.
Então, a verba desviada de uma educação, de uma saúde, ela vai causar um mal muito maior do que um outro crime, às vezes, cometido entre particulares. Então, é aquele conceito amplo, aí eu entro um pouco na seara pública, é um conceito amplo que nós devemos pensar como públicos. Como públicos, aquela verbinha que determinada pessoa desviou, ela vai ser muito importante, sim. Ah, mas ela pode ser que ela não seja utilizada de forma correta. Não tem problema. Se você utilizou para o seu bem pessoal, você cometeu aquele ato de corrupção que a gente viu na entrevista. Passar alguém para trás. É um pouco do conceito mais popular, mas é um conceito que corresponde à realidade. Doutor, e como que essa ligação entre o privado e o público hoje, né? No caso, licitações, essas regras que hoje permeiam o nosso sistema político, como que o senhor acha que isso acaba favorecendo ou não a propagação de atos corruptos? O senhor acredita que existe uma ligação nisso? Foi muito boa a sua pergunta, porque eu venho da área pública, trabalho na área pública, sou advogado da União. Nós também temos legitimidade para entrar com as ações de ressarcimento e a AGU faz isso de forma, dentro dos seus limites, faz isso de forma muito correta. E a pergunta que se faz é, mas a corrupção existe só na área pública? Nós estamos vendo que não. Aliás, se existe um corruptor, existe um corrompido. As grandes empresas que participam dos atos de corrupção, que nós estamos vendo noticiado cada dia mais, principalmente depois do escândalo da Lava Jato, são empresas privadas, de grandes conglomerados. Aí vem aquela discussão, mas a ocasião faz o ladrão? Então quer dizer que a pessoa que foi criada numa comunidade simples, ela tende a partir para o crime? E os grandes conglomerados? Vê a contradição. Então, os grandes conglomerados, que nós temos as grandes empreiteiras que fizeram parte de atos de corrupção, nós estamos falando de setor privado. E setor privado da mais alta especialidade, com representações em todo o mundo. Em todos os lugares que você for, você vai achar uma grande empreiteira brasileira fazendo algum trabalho, alguma obra. Então, vem uma ligação muito grande entre o setor privado e o setor público. Então, nós precisamos pensar que o ato de corrupção não está somente na área pública. Doutor, a gente falou um pouquinho da educação como uma das ferramentas aí para tentar combater a corrupção. E com relação a leis, o senhor acredita que o nosso país tem evoluído em legislação para punir ou para tentar diminuir essas brechas existentes, né, no nosso sistema? De repente, uma mudança de sistema político, uma reforma política que proíba, talvez, financiamentos privados nas campanhas? Ou como que nós poderíamos fazer a nível de legislação para tentar melhorar a nossa situação? Como que o senhor vê isso? Talvez, eu acho que o grande impulso a combate à corrupção seria na própria escola. É o tal da educação de base, de ensinar a criança desde os seus primórdios, desde a sua iniciação na educação infantil, a respeitar principalmente o público e também ter a sua conduta ética. Talvez esse seja a grande forma de você combater a corrupção que futuramente possa acontecer lá no futuro. Eu acho que isso o Brasil precisa fazer uma campanha de política pública muito mais aprimorada. Muito mais aprimorada. Talvez esse seja o nosso grande calcanhar de Aquiles no que seja combate à corrupção. Num segundo plano, a questão da reforma política eu acho que realmente é necessário. Né, assim, inevitavelmente, nós temos um processo político partidário muito sujeito à corrupção, eu sempre digo que parece como um processo político transacional, que se oferece apoio para receber depois o apoio que possa vir, ou eventualmente venha de forma futura. E nós também temos o grande problema das leis. Eu considero que as leis não sejam talvez o grande problema. Talvez elas sejam um problema, que seja de forma minorado na questão de combate à corrupção e principalmente da impunidade. Como a gente pretende ou espera que haja um combate à corrupção, terminando com uma impunidade que haja realmente um receio ou que se iniba atos de corrupção. Então, eu acho que esses três pilares talvez sejam pilares que nós podemos pensar de forma a combater a corrupção, sempre digo, no setor privado. Porque na educação, de base, talvez a gente também pense numa corrupção minorada ou um conceito ético minorado na questão também privada.
Mas falando de um ponto específico, doutor, de que muito se fala da reforma política, que seria o fim do financiamento privado. O senhor acredita que isso seria relevante? É um ponto a se refletir realmente? Ou talvez não seria aí uma solução ou uma parte da solução para essa ligação entre o privado e o público no nosso país? Eu acho que seria uma parte, não é o principal para a gente acabar ou diminuir a corrupção. Eu acho que o principal mesmo, eu sempre digo, que é a educação de base. A educação, não digo uma educação quando a gente já está no terceiro nível, é a educação de base. Eu acho que a grande forma de você terminar com a corrupção seria a educação de base. E, claro, com instituições fortes e, futuramente, que haja um combate à impunidade de forma mais severa. Leis mais severas, com cumprimento mais severo. Não adianta você ter lei e não haver cumprimento. O Brasil é infestado de leis. Como os países latinos, em geral, são infestados de leis. Isso não quer dizer que a impunidade não impera. Doutor, e eu, na minha casa, com a minha família, o que eu posso fazer para tentar ajudar nessa situação? Ou como que a população, né, aí pode tentar melhorar essa situação dentro de casa, nas ruas, ou até, de repente, denunciar algo que viu e que precisa ser dito aí para todo mundo? Como que a sociedade pode se manifestar nisso? Talvez uma forma de manifestação seja de forma particular, de forma de você realmente tratar a questão da impunidade de forma particular. Como a gente já vem comentando aqui, quando você permite que atos de corrupção, sejam menores que forem, aconteçam, ou que você os pratique, você absolutamente está colaborando com a própria corrupção. Então, eu acho que a forma de você trabalhar de uma forma a evitar a corrupção é você ter uma conduta ética dentro da sua própria casa inicialmente. Aí a importância da educação de base, aí a importância da educação familiar também. Porque não adianta você transferir toda a sua carga de educação para as escolas, sendo que você não as confere dentro de casa. Então, a partir do momento que você exige que a escola lhe dê um conceito ético à criança, você permite que a criança, ou você até fomente que a criança faça uma assinatura falsa num boletim e você não puna de forma rigorosa do seu próprio filho, é claro que você está dando um exemplo aí que a criança vai levar isso para o resto da vida. Então, eu acho que a corrupção ela tem que ser trabalhada de um conceito ético individual. Isso começa no individual e claramente vai para o público. Doutor, e a participação da população normalmente se resume aí a criticar, a ver na televisão, a discutir ali em casa, a xingar os políticos, se manifestar pelo Facebook. E às vezes a proximidade, às vezes, por exemplo, com os próprios acontecimentos da cidade, é pequena, né? Como que o senhor vê a necessidade da população, por exemplo, se apropriar mais de uma reunião de sessão ordinária dos seus vereadores na sua cidade, ou participar mais, né, dos conselhos que existem, conselho de segurança, conselho de saúde? A sociedade, existem muitas ferramentas de participação que às vezes a sociedade fica de fora por falta de vontade, às vezes por falta de publicidade e às vezes por falta de vontade mesmo. Todo mundo está muito chateado com tudo que acontece no país, acaba pegando aquela raiva, né, e não participa. Mas qual a importância da população participar, da população estar atenta a tudo que está acontecendo e não ficar ali realmente só apenas com aquilo que é passado pela televisão, né? Como se diz, muitas das pessoas elas tendem a ter uma repulsa da política, dizendo que não gostam de política. Só que, como já diziam os filósofos, você pode não gostar de política, mas vai ser comandado por um político. Então, talvez a participação popular seja realmente interessante. Eu sempre tenho um pouco de receio, eu acho que isso é um conjunto um pouco maior, dizer que o exercício da política é apenas o exercício do sufrágio, do voto. Eu acho que isso faz parte, é quando a população participa da política de forma a escolher os seus eleitores, os seus dirigentes, mas isso não necessariamente seja apenas o suficiente para você participar da política na sua sociedade. Então, isso mesmo que você falou, é participar dos conselhos, ter uma atividade ativa não é somente você votar. É claro que nós estamos falando de um país continental, que tem inúmeras classes sociais, mas você ter uma função política não é somente você exercer o seu direito ao voto.
ter uma função política é você participar dos atos de votação. É muito comum a gente ver muitas pessoas criticarem o governo e de forma até grave, né? E sempre críticas e de formas numerosas, mas essa mesma pessoa se orgulha de passar na fila do supermercado de uma senhora de 70 anos que está ali quase com o seu carrinho lotado. Então, eu acho que essa participação da política é importante. Legal. Doutor, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, discutindo esse assunto relevante para a população, ética e corrupção. E deixar nossas câmeras abertas aí, se o senhor quiser falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui. Eu que agradeço a presença e desejo a todos um 2016 de muita saúde. Obrigado, doutor. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista de hoje, que chegou ao fim. Quem esteve conosco aqui foi o Dr. Anderson Franco, ele que é advogado da União, e nós conversamos aí sobre os temas ética e corrupção. Se você gostou ou quiser rever, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Esse e outros temas você confere lá do TV Câmara Entrevista. Até a próxima, obrigado pela companhia, eu espero que você tenha gostado e que o programa possa ter acrescentado algo para que nós possamos agir melhor no cotidiano e assim também construir uma sociedade melhor. Te encontro até uma próxima oportunidade.